Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem sobre Neemias e o que acontece quando alguém resolve fechar as brechas. Neemias era copeiro do rei da Pérsia. Quando Neemias soube que Jerusalém estava em ruínas por causa da invasão da Babilônia, o coração de Neemias se entristeceu, porque naquele momento Jerusalém não estava apenas destruída fisicamente, mas ela estava exposta, vulnerável, sem proteção espiritual. Neemias entende que um povo sem muralhas é um povo que vive exposto para o mundo. E é assim que muitos jovens vivem hoje, sem muralhas, sem limites, sem proteção espiritual. A Bíblia fala que quando Neemias começa a reconstrução dos muros, os inimigos se levantam. Tobias e Sambalate, que representam resistência externa. Vozes que querem desanimar, caçoar, zombar, nos fazer parar. A Bíblia fala que Tobias chega a dizer que se uma raposa subisse no muro, o muro facilmente cairia. E é desta mesma forma que o inimigo age nos dias de hoje, nos querendo fazer acreditar que o nosso esforço não vale de nada, a nossa renúncia não vale de nada e que a nossa mudança é inútil. A Bíblia nos mostra que mesmo com a obra avançada, ainda existiam algumas brechas que precisavam ser fechadas. E é exatamente nessas brechas que Neemias posiciona o povo armado para proteger o muro. Brechas são áreas da nossa vida que ainda não foram entregues a Deus, áreas vulneráveis, áreas pequenas, pequenos erros, pequenas atitudes, pequenas distrações, pequenos pecados que nós achamos que não têm importância, são as pequenas raposas. Como as raposas de Cantares, Deus não diz cuidado com as raposas, Ele disse apanhai as raposas, identifique quais são as raposas, não deixe as raposas, enfrente as raposas, não adie para tirar as raposas, identifique quais são as raposas da sua vida, o que tem tomado seu tempo com Deus, qual pecado você minimiza, qual atitude você não deixa de lado, qual é o erro que tem afetado a sua vida espiritual. Não negocie. Negociar muitas das vezes é dizer só mais uma vez. Todo mundo faz, depois eu resolvo. Não cometa esse erro, não negocie com a raposa, não deixe ela aumentar, não deixe o pecado usufruir mais de você. Não adie. As vinhas estão em flor agora. Se não for resolvido agora, amanhã já pode não dar mais fruto. Quando o inimigo percebe que ele não consegue derrubar a muralha por fora, ele muda de estratégia. Em Neemias ele começa com zombaria, ameaça, intimidação, mas quando vê que o povo está vigiando e armado, ele tenta algo ainda mais perigoso. E aí entram as raposas. Em Cantares, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia fala das raposas pequenas que destroem a vinha quando está em flor. Elas não chegam fazendo barulho, elas entram escondidas, aos poucos, silenciosamente. No livro de Neemias, o inimigo faz a mesma coisa. Ele não consegue derrubar o muro por fora, então ele começa a plantar cansaço, medo e desânimo dentro do povo. As vozes agora não vêm apenas dos inimigos, mas sim dos próprios judeus, que começam a dizer, não vamos conseguir, é pesado demais, eles vão nos atacar. E essas vozes são as raposas internas. O inimigo entende que muitas das vezes não precisa tirar ninguém da igreja, ele apenas mata por dentro. Ele gera frieza espiritual, deixa a pessoa morna, você está no banco, mas está ausente no espírito, dentro da igreja, porém espiritualmente morta. Quando Neemias percebe o perigo, ele não manda o povo parar, ele não age com medo, ele organiza, ele arma o povo com espadas, lanças, arcos, flechas e posiciona atrás da muralha, exatamente aonde ainda não estava consertado. O povo passa a trabalhar e vigiar ao mesmo tempo. Isso nos ensina que fé não é descuido. Não significa que você vai viver de qualquer jeito. Significa confiar e vigiar. No versículo 22 do capítulo 4, Neemias dá uma ordem muito forte. Todos deveriam permanecer em Jerusalém para que de noite servissem de guarda e de dia trabalhassem na obra. De dia eles edificavam, de noite protegiam. Não havia descanso espiritual para o inimigo atacar nas brechas. Não havia momento de baixar a guarda.
Isso fala diretamente com os jovens de hoje. Não dá para ser crente só no culto, não dá para vigiar apenas quando tá todo mundo vendo. É de dia na obra e de noite na guarda. É constância. As muralhas representam proteção, limites e identidade. Deus não estava apenas reconstruindo uma cidade. Ele estava restaurando um povo. Um jovem sem muralhas vive exposto, mas um jovem que decide fechar as brechas vive protegido. Deus não quer apenas te salvar, Ele quer te guardar, te fortalecer e te dar identidade. Mas o que acontece quando alguém resolve fechar as brechas? A primeira coisa que acontece é que o inimigo perde acesso. Sanbalat e Tobias já não conseguem entrar facilmente. A Bíblia nos ensina que brecha aberta é acesso fácil, mas brecha fechada é inimigo frustrado. Segundo ponto é que o povo recupera a identidade. O muro fechado devolve a Jerusalém dignidade, segurança e pertencimento. Sem brechas, o povo volta a se reconhecer como uma nação de Deus. O terceiro ponto é que a vergonha é removida. Jerusalém sem muros era sinal de vergonha, humilhação. Quando as brechas são fechadas, essa vergonha deu lugar à honra. Quando as brechas são fechadas, aquilo que dava lugar para o inimigo dá lugar para Deus. O quarto ponto é a vigilância contínua. Mesmo com o muro pronto, Neemias coloca guardas e líderes. Isso ensina que fechar a brecha não é o fim, é apenas o começo de uma vida de vigilância. O quinto ponto é que acontece o avivamento. Depois dos muros vem a leitura da lei de Moisés, o arrependimento e uma aliança renovada. A obra terminou em 52 dias, porque Neemias entendeu que ele não precisava descer para falar com Sanbalat e Tobias. Ele respondeu assim no capítulo 6, versículo 3: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Neemias respondeu assim porque ele sabia o valor daquilo que ele estava construindo. Neemias entendeu que se ele descesse do muro, ele estaria perdendo tempo, ele estaria perdendo foco. Da mesma forma de quando Deus está em reconstrução com a nossa vida, as distrações aparecem, mas quem entende que descer do muro é perca de tempo e é perca de foco, não desce. O que eu quero falar para você aqui hoje é que reconstruir é necessário, mas vigiar é obrigatório. Não basta reconstruir o muro se você não tem cuidado com ele. Enquanto Deus trabalha na reconstrução, é nossa obrigação permanecer atento. Quem não vigia se expõe, mas quem vigia permanece firme. Reconstruir sem vigiar é arriscado, mas quem reconstrói vigiando permanece no propósito até o fim. E essa é a mensagem que eu trago para os nossos corações hoje, e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.